E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos trazendo a vocês algumas das notícias do Rio Grande do Sul nesse dia 23 de maio de 2024. É uma quinta-feira. Chove, muitas vezes torrencialmente, no nosso estado. E a previsão não é nada boa. Diz que amanhã ainda teremos chuvas também, para desespero das pessoas que estão em abrigos, desalojadas ou na casa de parentes que ainda não conseguiram retornar às suas residências em razão da lentidão da baixa das cheias que estão acontecendo no nosso Rio Grande. O nível do Guaíba, que estava baixando, agora com essas chuvas voltou a subir, para a preocupação das pessoas. E o temor maior também é de que as doações parem, pelo menos pelas pessoas voluntárias. Mas a necessidade ainda é muito grande. E a morosidade em que os órgãos públicos estão ajudando a essas pessoas conforme o prometido. Voluntários, aquelas pessoas que têm um bom coração e vontade, continuem ajudando porque as pessoas precisam e muito. Notícia lamentável de dar no dia de hoje são números, que já são 163 o número de mortes provocadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. E ainda temos pessoas desaparecidas. E além das cheias, ainda existem as preocupações com saúde, muito propensas nesse período de enchentes. Uma morte por leptospirose já foi confirmada, de um homem. Além disso, Porto Alegre já tem 4.845 casos de dengue confirmado neste ano, o que preocupa muito as pessoas e principalmente a área da saúde. Por uma questão emergencial e o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre estar fechado por tempo indeterminado, a base aérea de Canoas começará a receber voos comerciais lá na segunda-feira, dia 27. O check-in, o embarque e o desembarque e os procedimentos de segurança geral serão feitos no térreo do Parque Shopping Canoas, a partir da sala de embarque para 150 pessoas sentadas. Os passageiros serão transportados de ônibus para a base aérea localizada cerca de 3 quilômetros. Esse ônibus fará o transporte e embarcarão direto nos aviões. Esse é o procedimento emergencial, mas será na segunda-feira esse início. Não esqueçam, 27 de maio. Com prioridade para contribuintes gaúchos, a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda nesta quinta-feira. Mas não esqueçam que os valores serão depositados só lá no dia 31 de maio, no final desse mês. A Uber também anuncia para o Rio Grande do Sul 10 milhões para motoristas atingidos pelas enchentes. O Detran do Rio Grande do Sul, a partir de ontem, dia 22, já começou a disponibilizar a segunda via da CNH gratuita. Como deve proceder? Procure o CFC de sua preferência. Não precisa ter documento de identificação e nem registro de ocorrência policial para adquirir esse documento. O Sindicato dos Servidores Penitenciários Gaúchos pede ao governo federal a isenção do imposto de renda. Já o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul diz que ainda não é possível avaliar como enchentes vão impactar as eleições no estado. Já os Correios arrecadam mais de 15 mil toneladas de doações para o Rio Grande. Foi anunciado também que abrigos e instituições já estão recebendo doações pela plataforma Solidariedade RS. Foi anunciado que nesta quinta-feira, dia 23, em Porto Alegre, já teve o aumento de linhas
partir de hoje, a Prefeitura de Porto Alegre e entidades promoveram um mutirão de limpeza no centro histórico de Porto Alegre, que é o coração da capital. Já está acontecendo. Uma preocupação que nós tínhamos na zona norte de Porto Alegre, foi anunciado que já concluíram o reparo emergencial no dique da Fiergs. A Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul também aprovou a isenção do IPI na compra de eletrodomésticos por vítimas de enchentes. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul publicou uma resolução que autoriza suspensão de dívidas em razão da calamidade. Temos aí uma prova cabal de quem não tem conhecimento de causa não deve opinar. É o caso da opinião da Janja, a primeira-dama, que havia dito, e pensando tão somente na privacidade das mulheres, que os abrigos deveriam ter somente policiais militares femininas para que não causasse constrangimentos. Mas o crime vai ao encontro das pessoas, dos usuários, e é o caso do tráfico de drogas. A Polícia Civil descobriu um esquema de teleentrega de drogas para pessoas que estão em abrigos na região metropolitana de Porto Alegre. Um traficante que foi preso em flagrante no dia de ontem, na quarta 22, em Esteio. Esse criminoso tinha em seu poder, e embora que também já tivesse antecedentes criminais, foi encontrado cocaína, maconha, haxixe, êxtase, LSD, entre outros entorpecentes. Foram desbaratados após diversas denúncias o esquema de teleentrega de drogas que eram feitos para usuários em abrigos em São Leopoldo, Sapucaia e Esteio. Esses locais escolhem pessoas atingidas pelas enchentes que devastaram o estado. Opinar sem conhecimento de causa não deve. Por ninguém, principalmente por alguém que tem influência, primeira-dama. Outras notícias é que hoje uma multidão compareceu aos funerais e será o enterro do presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, 63 anos, que morreu num acidente de helicóptero. O presidente Lula mandou as condolências em nome do Brasil. E hoje também ele opinou sobre o reconhecimento do Estado palestino pela Espanha, Noruega e Irlanda. É histórico e terá um efeito positivo para a paz. É a sua opinião. Após uma decisão unânime da Justiça Eleitoral em absolver a acusação ou pedido de cassação do senador Sérgio Moro, quem moveu a ação, o PT, disse que não vai recorrer da decisão, mas eles viram que era um pedido sem fundamento nenhum. Já a Magda Chambriard foi aprovada pelo comitê e deve ser nomeada presidente da Petrobras nesta sexta-feira, 24. A substituta do Jean Paul já dispensou vários assessores que eram ligados direto a ele. Ela vai assumir na tranquilidade, sem qualquer interferência da gestão anterior. E para terminar, a votação da reoneração da folha de pagamento ficará para junho. Quem diz isso é o autor do projeto. Já o presidente Lula diz que a tendência é vetar a proposta que acaba com isenção de importação de até $50. Essas são algumas notícias que nós temos no dia de hoje. Se novas houverem, nós estaremos aqui. Pedimos que você curta, comentem, dê um like, a sua opinião, e se achar melhor, se inscreva no canal. Nós temos edições diárias. O canal é Pepe Severo, do YouTube.